Você já parou pra pensar que ser CLT pode ser uma característica muito inspiradora pra sua criação de conteúdo? Oi, eu sou a Luana e você tá ouvindo mais um episódio do meu podcast Your Brand. Hoje eu tô muito animada porque eu tô com uma convidada muito especial. A gente é primas, mas a Má, ela é influenciadora e me conta a sua função hoje no CLT. Hoje eu sou gerente de projetos ISD na Eletromídia e além disso virei influenciadora por sua causa. E eu fiquei muito animada pra trazer a Má porque assim, ela tem uma história muito legal em relação à carreira dela com a internet, mas em relação à carreira dela no CLT também. E pra quem não segue ainda ela, que eu acho muito difícil, o arroba dela é marina.licas, né? Ela se tornou uma influenciadora em que ela compartilha muito o dia a dia dela nessa carreira dela diária. Só que ao mesmo tempo ela inspira, influencia, porque ela mostra os looks dela todos os dias no escritório, fora do escritório, home office. Ela é uma líder dentro da empresa que ela tá. Então assim, como que ela lida com isso e dá conselhos para chefinhas, que é como ela chama as seguidoras dela. Então tô muito animada pra contar a história dela aqui hoje e talvez inspirar um pouco vocês. Conta um pouco sobre você, seu nome, sua idade, seus gostos, como se você estivesse conhecendo alguém no elevador hoje. Primeiro, oi chefinhas! Segundo, vou contar um pouquinho de mim, como que eu cheguei até aqui. Eu sou Marina Lica, tenho 32 anos, a gente tem 10 anos de diferença. Somos primas irmãs. Quando eu saí do colegial ali com 17, 18 anos, eu não sabia o que fazer, assim, de faculdade, eu tinha muitas dúvidas. E só um parênteses que as pessoas têm curiosidade. Quando elas veem você hoje, por exemplo, liderando, voando na carreira, como que você era na escola? Esse é um ótimo questionamento, porque pessoas japonesas em si sempre tem aquela característica de meninas quietas, meninas muito estudiosas, e eu era completamente o oposto disso. Eu sempre ficava de recuperação todos os anos. Eu chegava a forjar a assinatura dos meus pais por conta de nota baixa na escola, então não façam isso. Eu era o oposto, e minha mãe sempre era chamada na diretoria porque eu falava demais. Então eu era fora desse estereótipo. E aí, assim, quando você se via na escola, você pensava que você tinha um futuro muito, assim, brilhante pela frente? Ou por ser muito, sei lá? Não, acho que eu sempre fui muito fora da caixinha. Era difícil de me enxergar hoje, onde eu estou. Eu acho que esse foi um dos motivos também de eu não saber o que eu queria ali no colegial e acabei indo fazer um intercâmbio, onde eu morei 3 anos na Austrália. Quando eu voltei da Austrália com 21 anos, que eu comecei minha faculdade, mas eu também não sabia o que eu queria, então eu acabei indo para fazer uma faculdade muito generalista, que era a administração, e que no final foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Então, fiz administração no Mackenzie. Depois disso, comecei como estagiária na Red Bull. E aí, eu fiquei 3 meses como... Na verdade, eu entrei como recepcionista bilíngue na Red Bull. E aí, depois de 3 meses, eu me tornei estagiária de importação e exportação de todas as latinhas, de geladeiras e etc. Eu fiquei um tempo na Red Bull e aí eu fui pro Itaú BBA trabalhar como estagiária também. Mas aí, já numa área de produtos, olhando meio que um planejamento comercial. E aí eu fui efetivada no Itaú BBA, logo depois eu fui pra rede, que também é da holding Itaú. Fiquei lá um tempo, os meus chefes acabaram indo para a Cielo, tanto minha coordenadora quanto o meu gerente, eles me levaram pra Cielo também. De lá eu me tornei analista pleno, virei analista sênior depois também, e nessa transição de analista sênior, a Eletromídia me chamou pra ir trabalhar na Eletromídia e foi quando eu fui pra Eletromídia, e desde então estou lá há 4 anos e meio. Que legal. Então eu acabei tendo assim uma trajetória de carreira muito rápida, porque quando eu tinha 25 anos eu ainda era estagiária. Você sentia mal? E eu me sentia muito frustrada, porque com 25 anos todas as minhas amigas já estavam formadas, ganhando bem, com um trabalho ótimo. E eu com 25 anos eu ainda me via como estagiária, então pra mim era muito frustrante, sabe? E assim, pra quem tá ouvindo, não é porque era o seu primeiro trabalho, né? Muito pelo contrário, aqui na Austrália você vê outra construção. Exato. Mas você também trabalhava lá? Na Austrália eu trabalhava eu era recepcionista do Hard Rock Café, eu tenho até hoje uma cartinha de recomendação. Trabalhei em diversos cafés também, mas era um subemprego, querendo ou não. Mas a Austrália é um mundo completamente diferente, então eu acabei fazendo diversos mochilões com o dinheiro que eu ganhava lá. Então eu fiz um mochilão pelo sudeste da Ásia, indo pra Tailândia, Malásia, Singapura, Indonésia, vários lugares. Conheci também a Austrália toda, trabalhando como recepcionista no Hard Rock, em outros cafés. E
E aí eu acabei voltando pro Brasil. Voltando pro Brasil, eu falei, cara, preciso continuar trabalhando. Então, os meus primeiros empregos quando eu voltei foi de recepcionista bilíngue. E foi isso. E aí depois parti para estágio e construindo a minha vida aqui no Brasil. E que em 7 anos, porque dos 25 que eu saí do papel de estagiária e hoje com 32 como gerente de projetos ESG, eu vejo que é uma virada de chave, vejo que também é uma carreira sólida que eu venho construindo e que eu tenho muito orgulho. Sim. Eu lembro que assim, ó, a gente tem 10 anos de diferença. Então eu acompanhava outras coisas da Má pessoais. Então, enquanto ela tava construindo isso, por exemplo, quando ela era adolescente, ela dormia em casa porque ela ia nas festas na cidade onde a gente morava, enfim. E aí, eu acho que às vezes as pessoas que viram esse seu começo e do nada vendo agora você assim, ficam assim, o que aconteceu? E aí, por você não apresentar as características mais óbvias, então assim, tá, eu estou onde eu tô porque eu sou uma nerd excepcional. Não. Qual que você acha que é a característica que fez... Porque você falou que vários chefes seus quiseram te levar, te recomendar. E acho importante abrir um parênteses, não desmerecendo qualquer outra história. Mas que no caso da Má, nunca houve essa questão de contatos ou da empresa ser da família ou nada do tipo. Assim, foi um negócio assim, entrei do zero e vamos tentar. Exato. E o que você acha que fez as pessoas quererem te levar pras empresas, você crescer tanto assim? Eu acho que um dos meus pontos fortes é ser super comunicativa. Então eu sempre tive interesse de conhecer muitas pessoas, fazer networking, ser muito interessada também, independente se eu era estagiária, analista júnior, enfim, eu sempre corri muito atrás, independente se aquilo era meu ou não. Sim. Eu tinha interesse em conhecer, eu tinha interesse de correr atrás e saber um pouco mais. Mas por que esse processo funciona assim? Deixa eu entender um pouco melhor. Eu acredito que isso é um ponto super positivo. Quanto mais você conhece do negócio, da empresa onde você trabalha, mais você consegue construir o seu raciocínio como um todo. Ainda mais hoje, eu como um projetos. Se eu não sei do todo, do 360, como terei riscos, quais serão os impactos, isso acaba sendo um pênalti. Então é interessante ter essa proatividade, sabe? Sim. De sempre correr sempre atrás. foi assim. Eu sempre fui assim. Sempre. Antes da Má começar a bombar na internet, ela tinha acabado de participar de um projeto muito legal que eu queria que você contasse sobre ele. Tudo, assim. Que é o Abrigo Amigo. Vamos começar do começo. Quando eu entrei na Eletromídia, eu entrei com produtos de tecnologia. Eu, como produtos, pensava em um aplicativo, por exemplo, um site, pedia para o time de desenvolvimento desenvolver aquele site ou aplicativo. Fiquei mais ou menos uns 2 anos nessa área de novos negócios ali na Eletromídia, que era novos negócios, meio tecnologia. Depois disso, surgiu um vídeo viralizado sobre o projeto do Abrigo Amigo, que basicamente é um ponto de ônibus interativo, onde ele funciona das 8 da noite até as 5 da manhã, fazendo companhia às pessoas, tirando a vulnerabilidade delas. E aí, 2 pessoas muito importantes e relevantes da Eletromídia me convidaram, falaram, Lica, você quer tocar esse projeto? E pra mim foi muito importante essa virada de chave, porque foi tanto uma transição de carreira, mas eu tava passando por um período também na minha fase pessoal que era bastante complexa. Eu tava terminando um namoro que foi super abusivo, que teve violência psicológica, violência física, que impactou não somente o meu trabalho, mas como minha família, os meus amigos ao meu redor. Então foi muito impactante para minha rede social, não somente minha rede social, foi muito impactante para as pessoas que me rodeiam. Então, teve nesse projeto, eu me afundei nesse projeto e fiz acontecer, assim, um tempo muito recorde, que foi uma virada de chave na minha vida. E depois desse projeto que eu criei a minha área, que hoje, projetos institucionais, olhando muito para esses projetos ESG dentro da empresa, onde a gente pensa na estratégia para o cliente, como que a gente vende esse projeto para o cliente, e aí depois a gente vai e implanta esse projeto. E um deles é o Abrigo Amigo, onde ficamos 2 anos, mais ou menos, com 8 a 10 patrocinadores. E aí, estamos expandindo agora pro Brasil inteiro, que vai ter as próximas notícias nas próximas semanas, que a gente expande de 3 praças, nós vamos para 9, e a gente multiplica a volumetria de Abrigo Amigo pelo Brasil inteiro em 8 vezes. Então, acho que isso é um marco para mim muito especial, que é transformar realmente uma dor em um propósito, sabe? Então, eu tenho muito orgulho, assim. E para mim, isso se conecta muito com as redes sociais. E o porquê? Porque eu acho que o meu ponto nas redes sociais é falar muito sobre lucros corporativos, mas também como traz a nossa autoestima, a nossa credibilidade como mulher. Vejo tantos relatos hoje de mulheres me mandando mensagem, por exemplo, chefinha, eu perdi o meu marido,
tô muito depressiva e vendo seus vídeos me dá uma vontade de me vestir, me sentir bonita de novo. Então eu fico muito feliz, assim, de receber tantas mensagens de carinho e ver que, mesmo indiretamente, eu impacto a vida das pessoas. Então eu vejo que esses dois lados, o meu CLT com as redes sociais, é algo que se conversa muito. Que no final do dia, que é um propósito de vida que eles que se consolidam entre si, sabe? Ô Mai, como que você começou? Porque tem muita gente que começou a te acompanhar. Você ali com, sei lá, 100 mil seguidores agora praticamente, né? Exato. Mas no começo, eu não sei se as pessoas sabem, porque foi tudo muito rápido pra quem vê de fora. E ao mesmo tempo, pra você, foi muito uma coisa... A gente passou por tudo isso muito juntas e tal. Então a gente comemorava na nossa família a cada 10 mil seguidores que entrava e tal. Só que foi tudo uma loucura. Então conta como que você falou, vou postar, vou mostrar... Enfim, conta tudo aí, como que você entrou na internet. Primeiro que eu viralizei faz mais ou menos 10 meses. Foi meados de outubro. Ano, verdade. Isso no Instagram. Vale reforçar. Porque no TikTok acho que vai fazer 1 ano já. E como que foi tudo isso? As pessoas nos trabalhos que eu passei, então no Itaú BBA, na Cielo, na Eletromídia, as pessoas sempre falaram dos meus looks corporativos. Caraca, por que você não posta? Por que você não posta? Eu falava, gente, não vou postar, porque vai que as pessoas falam que eu sou brega, entendeu? E aí eu não tinha coragem de postar. Pra mim era muito difícil. Acredito que seja a nossa autossabotagem constante. Então eu não tinha coragem de postar. Tinha gente que até pedia pra você montar os looks, né? Tipo, vai comigo. Exato. E meus amigos sempre diziam, vai comigo no shopping comprar uma roupa. Amiga, o que você acha desse vestido pra esse casamento? Então, no particular, eu sempre ajudava as pessoas. E aí, que você me mandou uma mensagem assim, Má, vai começar a viralizar looks no corporativo. Sim. Faz esse tipo de vídeo. É só menos de 10 segundos. Você apoia seu celular, vai pra trás, mostra seu look e volta e vai viralizar. E não deu outra. Comecei postando no TikTok, porque pra viralizou, mim, né? Porque foi muito mais fácil, porque não tinha muitas pessoas da minha rede social no TikTok. Então eu comecei a postar no TikTok, que viralizou. E aí eu tive coragem de começar a postar no Instagram. E lembra que foi porque no TikTok parou de entregar do nada um dia? Exato. Voltou depois, mas enfim, foi uma semana que parou. E aí eu acho que isso que te deu então tá, vou postar esse vídeo que bombou no TikTok e no Insta. E a gente não esperava. O vídeo viralizou. Muito. Exato. Muito. O vídeo, assim, pra mim é muito 900 mil visualizações. Então, e muitos seguidores. Muitos seguidores. Então, eu tenho até uns destaques ali no meu perfil, que aí eu crescendo, porque foi assim, em 45 dias a gente tava com 50 mil seguidores. Foi realmente muito rápido, uma virada de chave na minha vida, assim, que eu falei, meu Deus, o que eu faço com isso? Porque eu não sou igual a Lu, entendeu? Eu não sou a pessoa que entendo das redes sociais, sei ler as redes sociais. Então, pra mim, eu sempre ligava pra ela pedindo conselhos, o que eu faço agora? Então, outubro, novembro e dezembro foi assim, a minha vida virar da água pro vinho, de cabeça pra baixo, pra eu começar a entender ali como que seria. Eu dei uma estagnada, que eu acho que é normal também. Sim. A gente acaba diminuindo um pouco de posts e tudo mais. E aí, de janeiro até maio, eu fiquei mais ou menos ali nos 60 mil estagnada. E depois de maio, eu falei, não. Quero crescer. E uma das minhas estratégias foi postar em média de 2 a 3 vídeos por dia. Isso mesmo enquanto toca os projetos, tá? Isso enquanto eu estava no CLT tocando os projetos. O que fez eu sair de 60 pra hoje quase 93 mil seguidores. Acho que é isso que eu estou. Sim, e eu acho que assim, é muito legal a história da Má, porque nisso de rede social e ser influenciadora, as pessoas falam muito sobre você criar a sua rotina de conteúdos. O que eu acho que é, assim, se a gente acordar e falar, vou postar quando eu lembrar, na nossa vida é muito difícil, principalmente a Má, que tem a rotina CLT. Então assim, você se comprometeu a postar essa quantidade, mas assim, sua vida não é isso e ponto. Você tem o CLT. Então como você faz pra conciliar? Eu criei algumas rotinas, assim. Eu ainda tô tentando achar esse equilíbrio, tá? Então, basicamente, eu acordo muito cedo de manhã, penso no meu look, não planejo o meu look, eu olho pro meu armário, penso no meu look do dia. E aí eu já faço o primeiro vídeo, que é eu me arrumando. Make um get ready with me. Sim. E às vezes, dependendo do meu mood, eu falo, dependendo do meu mood, é mais eu me movimentando. Sim. E é isso. Então, esse é o primeiro vídeo, e aí eu tento editar antes de ir pro trabalho. A Eletromídia, eu consigo ter um horário bem flexível, então eu acabo chegando ali. Tem dias, obviamente, que eu chego às 8, tem dia que eu chego às 9, tem dia que eu chego às 10, tem dias que eu vou no almoço. Tem dia que vocês saem às 10 da noite, né? Exato. E ao mesmo tempo que, às vezes é isso, às vezes eu saio às 5, às 6, às 10. Ontem mesmo eu tava trabalhando até 11 horas da noite. Então, é muito de projeto. Se o meu projeto tá pegando fogo, eu tenho que trabalhar infinitos.
se o meu projeto tá mais tranquilo, eu consigo ter um horário mais flexível. Então, isso é ótimo também. E aí, ao longo do meu dia, eu penso se eu vou gravar um vlog. Vlogs eu acabo gravando menos, porque eu acabo ficando muito em reunião. Então, pra mim é mais difícil. Mas eu sempre faço o meu lookinho no escritório, que foi o vídeo que ela me ensinou e que eu faço desde sempre. Põe ali meu celular na mesa, vou pra trás, mostro meu lookinho e é isso. Então, acho que é um marco também dos meus looks. E final do dia eu sempre posto, talvez, ou uma trend ou algo que aconteceu no meu dia, algo que eu penso, eu falo, caraca, isso acontece muito no CLT, as pessoas vão muito se identificar. Teve um vídeo que deu 1 milhão, o que você falou mesmo? A linguagem do amor no mundo corporativo. Porque isso existe muito. Sim. Como a gente acaba convivendo muito mais com as pessoas do nosso corporativo do que com a minha própria família, e eu falo muito isso porque eu moro sozinha. A gente sempre acaba pegando um cafezinho, levando pro amigo, dividindo um cremezinho de mão, emprestando um fio dental, emprestando um desodorante. Então, um docinho pós-almoço, né? Exato, um docinho pós-almoço. Então esse vídeo acabou viralizando muito, bateu acho que já 2 milhões de visualizações. Mas é isso, quando eu vejo algo no corporativo que eu falo, cara, as pessoas vivem muito isso, vou postar. E aí acaba sendo um terceiro vídeo. E hoje você consegue ver que o fato de você ter realmente a vida de verdade, não é uma coisa assim, um cenário pra gravação, sua vida de verdade no CLT, você vê como uma característica que conecta você com a sua audiência, até pelos relatos, né? Acredito que sim, e muito porque é uma vida real, assim. Eu não consigo fingir alguma coisa. Eu não consigo fingir, chefinhas, vou postar aqui o dia inteiro. Eu não conseguiria, entendeu? Teve um dia que ela foi fantasiada errada no escritório, que não era o dia. E aí, tem uma pessoa que trabalha comigo, que é a Cris, e ela ama amar, ela ama acompanhar amar. E aí ela viu esse dia, ela riu muito. E isso é muito você. Assim, não tem como você planejar esse conteúdo. Aconteceu. Exato, aconteceu. Porque você tava ali enrolada no trabalho, confundiu o dia da fantasia. Eu acho que é muito mostrar a rotina, sabe? A realidade do CLT, que a gente vive mesmo em várias reuniões, ter os ups and downs. Tem dia que a gente ama o CLT, tem dia que a gente, meu Deus, quero jogar tudo pro alto. Então eu acho que é muito a nossa rotina, do nosso dia a dia, de pegar o trânsito, de viver e fazer acontecer. Ao mesmo tempo que é importante também achar o equilíbrio, sabe? Sim. Então, tem semanas que eu acabo postando muito mais, tem semanas que eu acabo postando muito menos. Esse próximo mês agora, de setembro e outubro, vão ser meses que eu vou viajar muito a trabalho, então eu vou acabar mostrando também muito dessa rotina. Mas é isso, assim, eu acho que é mostrar a realidade, sabe? Eu acho que é por isso que eu acabei crescendo em 10 meses de forma rápida. E se você tivesse que definir o que é moda pra você? Porque assim, só pra dar um contexto, como a gente é primas, eu sei o histórico dela. Aí, na nossa família, a Má sempre foi muito autêntica com estilo. E antes mesmo disso bombar, a gente até brincava, assim. Então, por exemplo, chega na família num almoço. Se todo mundo ia básico, ela ia usar um blazer de banana. Você tem um blazer de banana? Tenho um blazer de banana. E como que isso foi pra você? Você sempre quis... Eu lembro que você sempre se vestiu assim. Eu sei, tá? Mas pra eles. Você sempre se vestiu assim. O que era pra você? É muito engraçado, porque eu nunca gostei de ser japonesa. E isso, assim, minha família sabe, tudo mais. E o porquê? Lembra no começo que eu falei que tem um estereótipo existe um estereótipo muito grande de mulheres japonesas, e eu sempre fui o oposto disso. E eu acho que a gente nem tá falando assim, estereótipo que a gente diz, tá? É estereótipo cultural. De você assiste um filme, a pessoa que é oriental, ela tem um estereótipo, né? Hoje em dia é diferente, mas antes ela não ia ser a personagem principal, ela ia ser a nerd ali do filme, que ninguém quer falar. E isso tinha muito, então eu entendo muito, porque quando eu abri a Laz, eu demorei muito pra mostrar meu rosto, porque eu achava que se eu mostrasse que eu como dona ali era uma coisa um pouco diferente do padrão, putz, ela não é tão uma garota fashion. Exatamente. E eu acho que a gente, né, sentia muito isso. Depois que eu vim pra São Paulo, eu sempre senti que eu sofria muito de xenofobia. Eu acho que nós japonesas sofremos muito. E quando eu falei uma vez no meu Instagram, viralizou muito também esse assunto, que são brincadeirinhas que as pessoas fazem por a gente ser oriental, ser japonês, e algumas brincadeiras que eu nunca gostei. Por exemplo, eu nunca gostei de ser apelidada de japa. Não, eu tenho nome. Então, esse é um dos pontos que sempre é levado na brincadeira, mas não é uma brincadeira. Tem uma coisa que as pessoas falam às vezes, eu acho que elas falavam muito pra gente, achando que era um elogio. E eu sempre ficava muito assim, que é assim, nossa, você é uma japonesa muito bonita. Tipo, a pessoa tá falando que, assim, basicamente japoneses são feios. Exatamente. E que, nossa, mas você é bonita. E eu
assim, eu sempre fui muito... Hoje tô tentando mudar isso, não queria constranger a pessoa de volta. Então eu não ia virar e falar assim, nossa, você é fã ou hater? Mas você falar, obrigada, porque você pensa, pô, a pessoa não quer magoar, a intenção... Mas assim, uma coisa enraizada, entendo que talvez a pessoa não fale por mal. Mas, enfim, muito complexo, né? É muito complexo, acho que é um papo bastante profundo falar disso. E aí, contando no porquê eu gosto de me vestir assim. E eu descobri isso em terapia, aliás. Então façam terapia. Sim. Eu descobri que eu me vestia da forma que eu me vestia pra eu chegar nos lugares e as pessoas separarem primeiro na minha roupa e depois na minha fisionomia de japonesa. Então é por isso que eu sempre me vesti de forma autêntica, de forma colorida, de forma não do óbvio que as pessoas estão acostumadas, sabe? E era realmente isso. Eu chegava no escritório, as pessoas elogiavam a minha roupa. Não era o meu cabelo, não era qualquer outra parte do meu corpo, era a minha roupa. Sim. Então eu entendi em terapia que a minha autenticidade vem disso. Isso te fortaleceu. E isso me fortaleceu. E quando eu entrei para as redes sociais, nesses últimos 10 meses, pra mim foi uma virada de chave tão grande, porque eu sempre tive minha autoestima baixa por ser japonesa. E eu tive tantas mulheres falando, meu Deus, como você é maravilhosa, olha o seu cabelo, olha A, B, C e D. E eu falava, gente, olha, talvez eu tenha que começar a me ver mais assim. Sim. Por que eu não me vejo assim? Eu nunca me vi assim. Eu sempre me enxerguei como uma mulher feia. E não. E aí que eu comecei a prestar atenção no meu cabelo, que a gente sempre detestou nosso cabelo. A gente fazia muita progressiva, tá? Assim, se hoje a gente acha legal até postar, nossa, a gente tem muito cabelo, isso já foi motivo da gente ter muita vergonha. Muita vergonha. O bonito, assim, o clássico era aquele cabelo liso e tal. Então a gente fazia chapinha antes de ir pra escola. Era uma coisa super nossa, assim. Não só chapinha, mas a gente fazia progressiva. Depois a gente da progressiva partimos pro Botox. E aí que teve um dia que eu falei, cara, não. E aí eu comecei a usar o meu rabão, meu rabão torto. Eu só saía com o meu rabão torto, assim. Eu usava muito esse rabão torto e que começou as pessoas muito elogiarem também. Caraca, só você combina com esse rabão. Sim. Porque seu rabo é cheio, é gordo, é volumoso. E aí que eu comecei a prestar muita atenção no meu cabelo. E aí eu aprendi a fazer babyliss. Comecei, enfim, a hidratar meu cabelo, que eu também não cuidava, não olhava pra isso. Então foi uma virada de chave mesmo, assim, a forma como eu me vejo hoje depois das redes sociais. Eu também, eu acho que eu tenho muito isso, porque assim, várias coisas que eu acho que pelo nosso círculo antes das redes sociais, não que a gente tem que basear as coisas nas opiniões da internet, tá, gente? Mas antes das redes sociais, a opinião que a gente tinha era das pessoas ao nosso redor. Então, como muitas das pessoas às vezes eram diferentes, então o cabelo sempre considerado mais bonito, quanto mais lisinho possível, estereótipo de corpo, tudo. Nossa, muitas coisas eu nunca tinha reparado em mim. Então, quando eu comecei a aparecer por conta da Las, que as pessoas começaram a comentar sobre o meu cabelo, aí que eu comecei a mostrar meu cabelo. Porque até então na escola eu odiava. Odiava? Exatamente. Eu lembro que você chorava, lembra? Não, gente, eu chorava pra alisar. E aí, quando minha mãe deixava alisar de novo, enfim, era um caos. Era um caos. E falando nessas coisas de altos e baixos, Má, eu acho muito legal você contar um pouco também como você vê essa questão da sua união com as pessoas ao seu redor, que é uma característica muito forte sua. E eu acho que às vezes nem tem como você contar no Insta, porque é uma coisa tão bastidor, tão íntima. Então, assim, só pra vocês saberem, quem tá ouvindo aqui caiu de paraquedas, eu tenho uma marca há 5 anos que é a Las. E como eu comecei a empreender nova, eu já passei por muitos altos e baixos. E a Má e a Lá, né, que é a irmã da Má, sempre estiveram muito do meu lado. Então, assim, pra vocês terem noção, quando eu fiquei muito, muito, muito mal, de pensar, putz, tô muito esgotada mentalmente, e a Má tava no auge ali do Abrigo Amigo viajando, ela ligava pra irmã dela e falava, essa semana eu não vou estar presente, eu quero que você fale com a Luana pra ver como ela tá. E eu acho que ninguém faz ideia dessa nossa rede de como a gente é por trás, né? E aí eu queria muito que você falasse o que você pensa e acredita nisso, como mulher até também. Primeiro que assim, falando de família, eu acho que a nossa família é muito unida, assim. Então você é minha prima irmã. Sim. E foi assim desde pequenininha, desde quando você nasceu. Independente se a gente tem 10 anos de diferença, a gente foi sempre muito grudado uma com a outra. E desde quando você começou a empreender, a nossa família sempre torceu muito. Sempre. Meu Deus, você é uma gênia, vai, voa. Você tem que ir, você tem que fazer. Não, mas calma, dá um passo pra trás. Você tem certeza dessa sua tomada de decisão? E falava na cara, né? E a gente sempre foi muito transparente uma com a outra. E não somente com, enfim, com a construção da Las, mas muito com a nossa saúde mental mesmo. Que sempre, a gente sempre teve algumas questões, mas que a gente sempre se apoiou. Entre eu, você, a Lá, nossos pais, enfim. Então, eu acho que essa nossa rede de apoio de família é extremamente importante, porque independente do que aconteça, é só a gente fazer uma ligação e a gente vai resolver e tá tudo bem. Sim. Ninguém solta a mão de ninguém.
E a minha relação com as minhas amigas é muito engraçado, porque eu vejo que eu tenho diversas amigas, mas diversas amigas em diferentes caixinhas. Eu tenho amigas de infância, que são minhas psicólogas, se aconteceu alguma coisa eu ligo pra elas e elas me ajudam, assim como vocês. Sim. Eu tenho as minhas amigas que é muito um desabafo no bar, então a gente vai, toma uma cervejinha e faz o desabafo da vida, a fofoca da vida. Eu tenho as minhas amigas que são super de viagem. Eu tenho, acho que, diversos tipos de amigas e que tá tudo bem. A gente não precisa centralizar a energia somente uma. Dá pra gente ter várias e cada uma se encaixar melhor em alguma aresta, sabe? Eu acho que é isso que vai nos construindo e é importante a gente ter essa base, assim. Quando eu vivi, por exemplo, esse meu relacionamento foi super conturbado, se não fosse a minha rede de família, irmã, prima, amigos, com certeza eu não estaria aqui, assim. Porque pra mim, foi todo mundo segurando a minha mão, sofrendo comigo durante 6 meses ali, vamos isso pra tudo, gente conseguir. Eu acho até legal falar, porque é nos bastidores. Então, assim, isso são coisas que a gente não vai mostrar na internet, mas são coisas importantes de serem construídas. Não é porque a gente trabalha com isso da internet que a gente não acredita no que tá além daquilo. Com certeza. E eu acho que uma outra coisa muito legal pra falar sobre você, sobre sua vida pessoal, que eu acho que suas seguidoras já perceberam, mas às vezes elas têm dimensão da importância que isso tem na sua vida. E eu vou misturar até com o meu relato. A Má sempre foi uma pessoa, pra mim, quando eu era mais nova, que viajava pra todo canto. Então eu, criança, via ela indo pra Austrália. E eu falava, eu quero ser igual ela, viajar pra todos os lugares. Só quando eu comecei a trabalhar muito, eu pensava que já que eu escolhi trabalhar muito e focar na minha carreira profissional, pra que pensar em viagem? Tipo, não tenho tempo e espaço pra isso. E você mesmo crescendo hoje como líder, como projeto, trabalhando loucamente, porque às vezes a Má eu ligo pra ela à noite, tá trabalhando ainda, você ainda tem uma magia, um brilho no olho muito grande com viagem. Tipo, o que isso significa pra você? Pra mim, eu acho que é um momento de respiro, de olhar pra mim, de fazer o que eu gosto. Porque independente de qualquer trabalho, seja ela nas redes sociais, seja ela, enfim, no CLT, eu preciso ter meu momento pra eu voltar pro meu equilíbrio de novo. Independente, assim, eu faço viagem com meus pais, que eu adoro viajar com eles. Eu acho que a gente cria memória, sabe? Aproveitar enquanto eles ainda são jovens, conseguem fazer diversas viagens legais. Então, amo viajar com os meus pais. Viajar com amigos também, eu acho que é sempre muito enriquecedor, porque a gente não consegue falar todos os dias com os nossos amigos. É verdade. A nossa vida é tão corrida que às vezes eu fico 15 dias sem falar com os meus amigos, até mais. Mas tudo bem, quando eu falo, parece que a gente tava junto ontem, sabe? Então, viajar com os meus amigos também é muito importante pra eu relembrar esses laços de falar, não, a gente sempre vai estar aqui um pelo outro. Viajar com o namorado, viajar... Enfim, acho que viajar sozinha também é importante. Então, eu sempre gosto de tirar, que seja 5 dias, uma semana, alguns dias de descanso, sabe? Pra eu voltar pro meu sempre e falar, bora. Agora qual foi o seu último destino que você mais amou? Tipo assim, que te marcou muito? Olha, eu acabei de voltar de uma viagem que foi literalmente a última, que foi fazer um trekking em Lençóis Maranhenses. Lindo, muito lindo. Foi muito legal, porque eu fui com os meus pais e mais 4 amigos. E aí meus pais, eles falaram, não filha, é uma viagem com seus amigos, não faz sentido ir. Eu, não pai, vamos mãe e pai. Foi uma junção de amigo com família, que foi muito legal. Foram 5 dias de viagem, sendo 3 dias dele andando pelos Lençóis Maranhenses, foi um trekking. E sem luxo nenhum, eu coloquei meus pais, meus amigos pra dormirem em casa de nativo, dormindo na rede, comendo comidas locais. E assim, todo mundo amou muito, porque parecia que você tava em outro planeta, sabe? Caminhando em um lugar super paradisíaco, você falava, caraca, isso aqui é no Brasil, gente. Isso aqui tá do nosso lado. Então, foi muito legal até compartilhar isso nas redes sociais, porque eu entendi que muita gente não conhecia sobre essa viagem, que é um custo super acessível para as pessoas. Eu faz alguns meses sem treinar, por conta que eu tô tentando achar esse equilíbrio aí, de conseguir fazer tudo. E mesmo assim, pra mim foi super tranquilo, obviamente, muito mais cansativo pros meus amigos, meus pais que treinam todos os dias, pra mim foi um pouco mais, mas foi muito especial, mas sabe? De boa. Aguentei de boa e pra mim foi muito especial em estar fazendo aquilo com os meus pais, que é um negócio que eles amam, que é fazer caminhadas, lugar lindo, estar com os meus amigos, juntar as duas redes, sabe? Então pra mim foi muito legal. Que demais. Má, eu acho que é isso, tô muito feliz com o nosso papo. Ai, eu amei também. E antes de finalizar, eu queria muito saber algumas obsessões
em suas receitas, que eu sempre conto algumas obsessões minhas, e aí eu queria saber coisas que você tá obcecada recentemente. Isso tá difícil, mas eu acho que uma das minhas obsessões recentemente é ficar na minha casa, dormir na minha cama quentinha, é fazer minha comida. Parece muito besteira, assim, mas quando você vive, às vezes, uma rotina muito doida, de trabalho mesmo, então acordar cedo, já gravar, ir pro CLT, entregar tudo no CLT, voltar pra casa, continuar nas redes sociais, dias da semana, tem alguns dias que eu encontro meu namorado, tem alguns dias que eu encontro a minha irmã e as minhas afilhadas, mas a gente vive tanto numa correria que a gente esquece de olhar pras coisas simples. Sim, concordo. Então, pra mim, eu acho que é essa obsessão, assim, estar com as minhas afilhadas, estar com os meus pais, estar com as pessoas que eu amo, estar na minha casinha também, que pra mim é o meu templozinho, sabe? Estar no meio da minha bagunça, deitada no meu sofá, vendo uma série. Então, acho que essas são minhas obsessões do momento, assim. Eu amei. O básico bem feito. Amei. E Má, conta quais são suas redes sociais onde as pessoas te encontram. Minhas redes sociais, Instagram é marina.licas, E TikTok também, marina.licas. E eu acho que é isso. É isso. Má, obrigada pelo papo, eu amei. A gente é super assim. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. E até semana que vem. E um beijo! Um beijo.